Pais queridos, quero compartilhar algo com vocês que aquilo que tem queimado dentro do meu coração nesses dias, sobre alguns textos, sobre tudo que está acontecendo. Texto base que vai me fundamentar é um texto que está em Lucas capítulo 12, onde Jesus chega para as multidões e fala para eles: vocês conseguem enxergar o sol e perceber se vai ter calor? Vocês conseguem enxergar as nuvens, o tempo e perceber se vai haver frio? Aí Jesus fala: hipócritas, vocês conseguem discernir o tempo, as estações, a temperatura, aquilo que vai acontecer, mas não conseguem discernir esta época? Um pouquinho mais para frente, Lucas 19, também tem um texto que Jesus está falando sobre Jerusalém e sobre tudo aquilo que vai acontecer em Jerusalém. Jesus chora e ele fala: não vai ficar pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo em que o Salvador esteve aqui para salvá-los. Então eu tenho algo no meu coração da importância de nós reconhecermos esse tempo que nós estamos vivendo, o que Deus quer nos ensinar, aquilo que nós precisamos aprender com tudo isso. Eu tenho falado que Deus parece que resetou a noiva. É algo que quando a gente faz isso no nosso celular é para voltar à configuração original, à essência, aquilo que era padrão. Não é que nós temos que desaprender, porque nós aprendemos muitas coisas boas. Assim como no celular você salva os contatos, aquilo que é importante. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que Deus nesse tempo quer nos ressignificar, nos ensinar, nos reestruturar. E é um tempo que Deus parou a igreja. Nós temos uma agenda humana. Nós temos um tempo que o mundo parou por causa de um vírus. E eu tenho falado que para esse tempo, para essa agenda, há entretenimento, há provisão, há um tempo para você se preencher dele. Você tem canais liberados, você tem mais internet, você tem lives sociais, tudo para fazer preencher. Mas ao mesmo tempo que humanamente houve uma paralisação devido a um vírus, eu creio que no céu houve uma paralisação também, para que nós pudéssemos perceber aquilo que Deus quer nos ensinar, para que Deus pudesse nos ensinar tudo aquilo que a gente havia feito de errado. Por isso essa questão de talvez a gente parar um pouco mais para pensar nessa questão do reset de Deus na igreja. Há uma provisão nesse tempo também para nós, uma provisão de revelações, de discernimento, de arrependimento, de perdão, de unção, de alegria, de evangelismo, de missões. Há algo especial no reino espiritual. A questão é qual nós estamos procurando mais, qual agenda nós estamos focando mais. Toda vida nós demos uma desculpa falando que nós não tínhamos tempo para fazer um devocional mais bem feito, para orar um pouco mais, para buscar mais um pouco a Deus, porque nós tínhamos uma vida muito corrida. E agora que nós paramos, nós percebemos que isso era simplesmente uma desculpa para nós mesmos, para nos argumentar um defeito que a gente tinha, uma falta de prioridade que nós mesmos tínhamos. Hoje nós percebemos que como é difícil permanecer no lugar da presença de Deus, como é difícil restaurar um altar, o sacerdócio, ter aquele tempo de qualidade, de intensidade. E a palavra que Deus tem queimado no meu coração essa semana é rendição. Como é difícil a gente se render. Tem uma diferença muito grande em buscar a Deus, em orar a Deus, em cantar a Deus, em ir à igreja e se render e se entregar. Todos nós, quando estamos passando por uma dificuldade, passando por um problema, passando por uma necessidade, nós buscamos a Deus. A Bíblia toda foi assim, desde Adão até Apocalipse. A forma que Deus atraiu o povo a buscá-lo era no meio de conflitos, de pragas, de guerras, de dificuldades. Porque é um jeito que nós buscamos a Deus. Agora tem uma diferença em eu buscar e eu me render. Se você pegar a história de Naamã foi um cara que escutou uma palavra de uma escrava
que era empregada da sua esposa. E aquilo gerou fé no coração dele. Ele acreditou naquela palavra. Ele foi falar com o rei, pediu uma carta, mobilizou um exército, viajou até Israel, foi atrás do profeta. Então não tem como falar que ele não teve uma intensidade de busca. Como que aquilo produziu esperança, ele acreditou naquilo. Porém, na hora que Eliseu falou, você precisa se render, você precisa entrar na água. Então Eliseu não quis. Se você pegar os 10 leprosos, eles buscaram a Jesus. Eles enfrentaram, venceram obstáculos, porque os leprosos não podiam entrar no meio de comunhão, eles estavam no isolamento, muito pior que o nosso. Mas quando você quer alguma coisa, você passa por cima, porque aquilo te produz esperança, aquilo te traz uma solução. Então você busca Deus com todas as tuas forças. E glória a Deus por causa disso, porque nós buscamos a Deus com toda a nossa força nesse momento. Mas a pergunta que eu quero fazer e deixar para nós pensarmos é o quanto nós estamos nos rendendo. Porque daqueles 10, os 10 foram curados, porém um se rendeu e voltou e entendeu que aquele que pode curar, se ele pode curar, ele tem algo muito maior para nos dar. Então ele se rendeu e Jesus olhou para ele e falou assim, vai que a tua fé te salvou. Jesus nesse tempo ele não quer só que a gente o busque, ele não quer só que a igreja clame, não quer só que a igreja adore, ela quer que a igreja se renda. Nosso Senhor está preparando uma noiva santa, pura, lavada, remida, cheia da graça, mas uma noiva rendida aos pés. Uma noiva que vale muito mais a presença dele, que aquilo que ele faz é muito mais importante. Nós não podemos ser simplesmente uma igreja que faz barulho. A igreja lá na Babilônia, ela podia cantar, podia se reunir, mas ela não podia sacrificar. Então era uma igreja que fazia barulho. Ofni e Finéias eram 2 sacerdotes que levaram a arca no meio da guerra. Quando eles levaram a arca no meio da guerra, houve um grito de júbilo do povo de Deus. Porém, era só barulho. Diz a Bíblia que teve um alarido que tremeu o chão, tremeu. Os inimigos ficaram com medo do tamanho som, mas era só som. É hora da igreja parar de fazer barulho e se render diante da presença de Deus. A minha colocação para você, crescendo em Deus, é como está o nosso coração. O quanto Deus tem do meu coração, o quanto Deus tem do seu coração. Quão rendido você está na sua presença. Nesse tempo de paralisação, talvez o que mais Deus quer de mim e de você é um coração rendido, é um coração entregue, é que os nossos valores sejam valores dos céus, que a nossa busca seja pela eternidade, não pelo nosso futuro, que a nossa busca seja por aquilo que está no coração do Pai, que a igreja seja uma igreja rendida aos pés do Senhor. Que você possa pensar nisso tudo, que isso possa entrar no teu coração e que você possa ser mais um rendido aos pés do Senhor. Concluindo, quero dizer que nesse tempo não deixe que os teus sentimentos, as tuas emoções, que aquilo que você vive de maneira emocional, defina o teu ser espiritual. Aquilo que está à sua volta pode produzir mudanças no teu emocional, mas aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz jamais mudará, é eterno, e ele venceu por mim e por você, e é nessa condição espiritual que nós cremos. Então continue firme naquilo que é espiritual, mesmo que você não sinta nada, mesmo quando você vai orar, você não está vendo resultados, mesmo quando você vai adorar, você não sinta aquela presença, não tem importância. Persevere neste lugar, porque é ali onde você está sendo liberto, é ali onde você está sendo transformado, é ali onde você está restaurando o altar, é ali onde vai vir a provisão do Senhor para sua casa, para sua vida. É nesse lugar de perseverança. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para 500. Com 10 dias, 380 não viram nada, não perceberam nada, desistiram, saíram, mas 120 permaneceram todo o tempo, orando, unânime, buscando, até que do alto veio a promessa. Queridos, a promessa vai chegar para mim e para você. A promessa vai chegar para aqueles que perseverarem até o fim. Esses receberão a coroa da vida. Que o teu coração esteja rendido no Senhor, para a glória dele. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.